Queridos amigos, que alegria podemos estar mais uma vez com a sua presença, pela nossa querida TV Web A Caminho da Luz. O estudo do nosso programa é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o segundo programa do capítulo 8º. Nós vamos ver uma médium altamente educada, Celina, a melhor médium de todos os quatro, a mais estudiosa, dentro da reforma íntima, a que mais trabalhou e vem trabalhando as suas imperfeições. E, logicamente, quanto melhor o médium, nós vamos perceber que mais são os espíritos difíceis que recebe. Então, Celina está a receber essa entidade, que era um fazendeiro que tinha escravos, um fazendeiro rude, e a sua imagem perispiritual era muito parecido a um felino, a um animal, a ponto de André Luiz descrever que todos que estavam na assembleia, os necessitados, ficaram com medo, de tal a sua aparência animalesca. Então esse é o capítulo que nós vamos estudar hoje, é a continuidade agora do trabalho de Celina, porque ele estava cego, mas Celina abriu seus braços e o recebeu com muito amor, com muita alegria. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Afetuosamente cumprimento cada amigo e cada amiga de diferentes pontos do Brasil e do mundo que vem acompanhando o nosso estudo. Agradeço também ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de apresentarmos através da TV A Caminho da Luz. Saúdo carinhosamente os bons espíritos do CEPAC. Agradeço imensamente ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor da casa, e que possamos ter um estudo de muita paz, de muita luz, encontrando as respostas a respeito da mediunidade através do livro Nos Domínios da Mediunidade. Dando continuidade à leitura, qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Eu pedi para o André ler essa frase inicial, para que realmente essa frase foi lida no final do último programa. Mas é importante nós compreendermos, que é o mesmo caso daquele outro irmão. Quando são casos muito, poderíamos dizer, complexo, é colocado o perispírito, o espírito, com o seu perispírito, muito perto do médium, porque ele precisa captar aquela energia que nós chamamos, que são energias da nossa ectoplasmia. Então isso ocorreu como se fosse um processo de um imã, foi atraído, não é? E aqui nós temos que entender bem que não há um processo de incorporação, nós temos que entender tudo isso. O espírito não entra dentro do corpo do médium, por isso que ele diz aqui que ele se aproximou de um médium de uma maneira muito efetiva, de muito perto. E agora nós vamos ver a continuidade. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha. Tal a devoção afetiva para o hóspede infortunado. Então aqui nós vemos a diferença, André Luiz é capaz, Hilário Silva também, nos seus estudos, de perceber que havia aqui uma diferença das duas médiums. A primeira médium, Eugênia, também era uma bela médium, Mas nós vamos ver que Celina, ela é uma bela médium, mas ela tem uma maneira afetuosa, como se fosse uma mãe. Então aquela mãezona, sabe? Que envolve todo mundo, que dá amor para todo mundo.
Então ele pôde perceber que por isso que Celina era diferenciado dos outros médiuns. E no capítulo 3, André Luiz faz um panorama dos médiuns. Então, relembrando sobre Dona Celina, segundo a visão de Aulus, transcrita por André Luiz. Era uma devotada companheira, já atravessara meio século de existência, conquistou significativas vitórias em batalhas morais, era viúva há mais de 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável devotamento, era uma estudiosa, soube o capítulo da renúncia, suportou o assédio de várias ordens, em especial as espirituais. Então nós estamos diante de uma médium que o que distinguia das demais não era apenas a sua faculdade mediúnica, mas também era a sua moralidade. Por isso que nós fazemos tanta referência a esta extraordinária médium. Dando continuidade, dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que, em vão, procurava dilacerar. Projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que Celina alma o rodeava dedicada. Então aqui nós começamos a ver alguns pontos importantes, não é? Então nós já vimos aqui outro caso, nós estamos vendo esse. Logicamente esses espíritos não é porque estão numa casa espírita, num ambiente altamente controlado, onde o amor é a essência do trabalho. Eles não querem nem saber disso, eles estão ali como efetivamente eles são, em qualquer lugar. Então ele está aqui demonstrando, não é? Como ele mesmo diz aqui, André Luiz, ele se apresentava como um peixe em furiosa reação. Então quando um peixe está assim, logicamente em perigo, você vê que ele vai para um lado, ele vai para o outro, e há uma condição de sofrimento em tudo isso. Um outro ponto interessante, projetava de si estiletes de treva. Nós já dissemos como já foi mencionado de ser um espírito que também vivia numa zona trevosa, numa zona do subsolo. Então nós estamos vendo aqui que é um espírito muito difícil, mas nós percebemos aqui a cautela que a nossa irmã Celina tinha, por isso que é colocado dessa forma, que Celina, em forma perispiritual, né, a alma o rodeava, a alma dela, né, a alma já liberta do corpo, porque aqui ela está naquele momento de transe, naquele momento de vigília, onde o perispírito sai do corpo. Então ela já começa ali a envolvê-lo. Vem cá, meu irmão. Já começar a envolvê-lo pelo amor. Vamos ver a continuidade. Tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Eu sou José Maria, clamava o visitante, irritadiço, enfileirando outros nomes, com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Então ali ele já diz, olha, eu sou José Maria, como logicamente, né, fosse uma pessoa assim muito importante. E aqui comigo, que veio me acompanhando, tem uma série de espíritos que vai enumerando os nomes como se isso fosse importante, como se isso fosse amedrontar a médium, amedrontar
os espíritos que estão ali socorrendo, vamos relembrar que ele não está tendo visão de nada do que está acontecendo naquela sala. Ele se encontra cego dos olhos. Vamos relembrar disso. Ele está apenas tendo sensação que ele está num ambiente, ele ainda não sabe direito o que vai acontecer, ele não sabe se ele está num tribunal, se ele vai ser julgado, ele não sabe se ele está ali e as pessoas vão abusar dele. Na verdade, ele não sabe de nada do que está acontecendo. Então, para tentar intimidar, ele coloca o nome dele. Com certeza devia ser um nome muito forte na sua época, no final do século XVIII. E depois ele encara uma série de espíritos que estão ali com ele, que com certeza deviam ser espíritos igual a ele, que também tiveram uma participação na sociedade humana, e ele começa a declinar como se ele tivesse, olha, eu tenho aqui também os meus companheiros, não é? Então vamos ver a continuidade e o prosseguimento da história. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não sopitei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. Então nós percebemos aqui que nesta parte da descrição de André Luiz, ele nos narra que antes do espírito começar o diálogo com o dialogador, com o encarnado, o espírito geralmente balbucia também palavras que apenas os espíritos captam. Então nós vemos que o trabalho ele opera em várias frentes. Vimos isto neste caso e vimos também no caso passado. E André Luiz notou uma diferença entre ele livre da presença de Celina e ele ao lado da médium Celina. Ele percebeu que quando não estava sob o influxo da médium, ele era mais áspero, ele era mais duro, ele era implacável, ele era dotado apenas e tão somente do seu orgulho. Quando ele está ao lado da médium, ele já é envolvido pelo magnetismo da médium. Por isso que ele foi colocado ao lado dela. Por isso que ele foi colocado para dar a comunicação por ela. E aí André Luiz já notou que ele modificou. Ele não mudou. Ele não melhorou. Ele não evoluiu. Mas ele, ao sentir o envolvimento do amor daquela médium, ele começou a sensibilizar. Então, olha que interessante este dado. Muitas perguntas gravitaram na cabeça de André Luiz, mas ele notou que ali não seria o momento, que ali era o momento dele auscultar, dele observar. Mas fato é que o espírito, antes de estar do lado da médium, estava de um jeito, e ao estar do lado da médium, ele se modificou temporariamente. Essa descrição parece despretensiosa, mas quando nós olhamos num contexto e fazemos parte de uma atividade desta, nós vemos que ela tem uma finalidade, uma importância muito grande. Dando continuidade. A mediunidade falante em Celina era diversa. Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Porque a primeira se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada, tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidados de mãe?
Por que numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança? Então aqui é uma coisa interessante, né? A gente vê, por exemplo, as características dos médiuns, né? Uma coisa que ele percebeu que o perispírito, tanto da primeira médium que recebeu a primeira comunicação, Eugênia, quanto a segunda médium, Celina, ambas na comunicação, o perispírito estava fora do corpo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que ele diz que a primeira comunicação, que foi a comunicação de Eugênia, era aquele espírito chamado Libório. Eugênia estava um pouco intimidada com aquela comunicação. Por isso que por várias vezes, e vocês vão ver no capítulo anterior, André Luiz e Hilário começam a perguntar ao Aulus se ela poderia recuar. E Aulus diz que sim, mas pela organização do trabalho e pela condição que Eugênia tinha nos mentores espirituais, ela mantinha-se firme. Celina não. Celina em nenhum momento deu sinal de preocupação. Celina se apresentava como aquela mãezona, como ele mesmo diz aqui, não é? Aquela mãezona com os braços abertos, consciente do trabalho que tinha que se realizar. Então a gente percebe que é uma coisa muito bonita, fazendo esse comparativo dos médiuns, né? Dando continuidade, desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante, através de orações e frases renovadoras e incentivo ao bem. É interessante que neste capítulo nós não vamos ver propriamente, aqui o foco não é o diálogo de Raul Silva, amparado por Clementino, com o espírito. O foco aqui não é André Luiz ensinar técnicas de dialogação. O foco aqui é ele mostrar simbiose ocorrendo numa psicofonia sonambúlica. Este é o foco do capítulo. Enquanto isso tudo está ocorrendo, Raul Silva está dialogando com o espírito. Só que aqui André Luiz e Aulus não estão estudando diálogo, estão estudando o comportamento do espírito, o comportamento da médium, estão aqui analisando como a médium está envolvendo o nosso espírito. Esse é o foco do estudo do capítulo 8º. É verdade. Então a gente vê tanto Clementino, na condição do mentor espiritual do grupo, quanto Raul Silva, eles estão altamente concentrados e telepaticamente conversando com frases para auxiliar esse espírito. Então nós vemos que o trabalho mediúnico ele é muito mais além daquilo que as pessoas que estão sentadas numa cadeira, num trabalho mediúnico, possam imaginar. O trabalho é de uma complexidade muito grande. Por isso que é um estudo incansável aos nossos olhos. Por isso que o nosso querido Hipólito Irão Denizar Rivaio, Allan Kardec, nos chama a atenção que para entender a mediunidade nós teremos que estudar de maneira exaustiva. Mediunidade é um assunto que tem começo, mas não tem um fim. Todos os dias estamos aprendendo na teoria e aplicando na prática. Continua. Celina explicou bondoso. É sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo,
revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor, que por ela se exprime, qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece assim agressivo, tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam à retaguarda, nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Nós vamos ver que desde a primeira comunicação nós estamos aprendendo a questão do choque anímico. Então o espírito foi colocado ao lado do médium, por sua vez o médium está com a sua alma fora do corpo, ou seja, o seu perispírito, para que ele pudesse receber esse choque anímico através daquilo que nós chamamos, a ectoplasmia, que nós podemos doar para auxiliar aquele espírito a recompor a sua forma perispiritual. Um outro ponto importante, que até aqui o André já mencionou há pouco, não existe comunicação mediúnica. Ou seja, por enquanto ele não está falando através da mediunidade do médium. Ele está apenas ali conversando de maneira telepática, conversando de perispírito para perispírito. Então isso é um ponto importante. Nós vimos lá com Libório a mesma coisa. O primeiro capítulo foi destinado apenas ao choque anímico, ao despertar a demência daquele espírito. E depois que entrou a segunda fase da comunicabilidade pelo médium, e aí sim o médium já estava receptivo a receber aquele espírito que estava também em condições de dar uma comunicação. Então nós vemos aqui em que esse espírito está recebendo a influência desses 3 trabalhadores, 2 encarnados e 1 desencarnado, porque ele está sob a orientação de Raul Silva e também de Celina. Os 2 estão enviando pensamentos, conversando com ele de maneira espiritual, sobre a coordenação de Clementino, que é o mentor espiritual. Então nós vemos que até então, voltamos a repetir, que esse espírito não está vendo nada, ele está cego dos seus olhos, mas ele tem a sensação. Então mesmo ele tentando demonstrar um homem duro, aqui quem manda sou eu, e está percebendo que aquelas pessoas que ali estão enviando mensagem para ele, mensagem de amor, de paz, de tranquilidade, não é? Então é um trabalho que requer muito estudo da nossa parte. Tem muitos trabalhadores na seara de um centro espírita que trabalham na mediunidade que não conhecem essa atividade. Essa atividade só é possível quando você tem um grupo altamente estudioso e um grupo disciplinador
e um grupo de encarnados que tem uma boa convivência com um grupo desencarnado que vai direcionar todo esse trabalho. Então é um trabalho fantástico, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que requer muito amor, porque os espíritos que aqui são atendidos não é aqueles espíritos comuns, sofredores, onde a maioria nem sabe que desencarnou, espíritos comuns, não. Nós estamos vendo um trabalho que recebe espíritos altamente, poderíamos dizer assim, obsessores, conscientes do mal que eles fazem, então requer um trabalho diferenciado. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas restes de luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição, perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Se quiser, poderá recordá-las com esforço. Mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Então, Hilário Silva pergunta se a médium poderia guardar em si aquela ideia do que estava acontecendo, do diálogo, do que o espírito estava falando. E o espírito amigo de Aulus disse que se ela quisesse, ela poderia fazer um esforço e relembrar. Só que daquela conversa era um espírito endurecido, era um espírito que não iria agregar em nada com ela, era um espírito que quando passou em sua última romagem terrena, ele foi muito maldoso, diferente, por exemplo, da comunicação de um benfeitor, que são palavras que instruem, são palavras que ensinam. Estas nós precisamos guardar e meditar. Eu, por exemplo, nestes anos todos de dialogação, passa-se um dia, eu já nem lembro mais as nuances de um diálogo. Também não forço guardar, porque são diálogos de espíritos que ali estão expondo seu drama, suas lutas, e que nada preenche, a não ser para que eu tome como advertência e amanhã não siga o mesmo caminho. Mas do ponto de vista do espírito, não agrega nada. Então nós percebemos que Aulus diz que não, que ela poderia até guardar, mas que aquilo como pessoa, como médium, como espírita, Dona Celina não engrandeceria por guardar aquela comunicação. E os próprios espíritos também orientam que, se possível, nós não nos esforcemos para guardar essas mensagens. Por quê? São de cunhos pessoais. André Luiz, no livro Desobsessão, e é uma das regras da nossa casa, que o Dr. Adroaldo tem trabalhado muito com isso, saiu de uma sessão de desobsessão, é proibido comentar fora da casa o que aconteceu naquela reunião. E André Luiz explica isso no livro Desobsessão, que você pode, por exemplo, na sua casa, comentar com os familiares algum tipo de comunicação e naquele momento você atrair espíritos da mesma envergadura para dentro da sua casa. Então é como um sacerdócio. Tudo que acontece dentro de uma sessão mediúnica morre-se naquela sessão. Então isso é muito importante. E aqueles médiuns que estão ouvindo o nosso programa, assistindo o nosso programa, se você tem o hábito de proliferar dentro dos comentários para os amigos e para os familiares,
do que ocorre numa sessão mediúnica, não faça mais. Porque você pode estar correndo um sério risco de chamar esses espíritos e depois você vai ter muita dificuldade de tirar esses espíritos de dentro da sua casa. Indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo, em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Então aqui agora, e é natural isso, e é bom isso, porque nós estamos estudando, a ideia é trazer para nós um estudo. Então as perguntas de André Luiz, as perguntas de Hilário Silva, são as perguntas nossas, do dia a dia, né? Então ele percebeu que diante de Dona Eugênia, que tinha uma mediunidade diferenciada, ela talvez conseguiu penetrar de maneira melhor do que Celina, dentro do sonambulismo. Primeiro nós temos que entender o que é o sonambulismo, né? O sonambulismo é quando é a participação do próprio médium. Então aqui nós vamos ver que Celina trabalhava com o seu próprio perispírito consciente. Isso é o sonambulismo. É o único tipo de mediunidade, o sonambulismo, que nós chamamos de mediunidade anímica. Pertence ao médium. Então ele faz essa ideia, né? Olha, em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? E agora nós vamos ver uma colocação belíssima, não é? Para que a gente possa ir compreendendo, porque Hilário fez a pergunta e August vai responder a Hilário, porque é muito importante essa dúvida. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então nós vemos aqui, será que a psicofonia inconsciente? Por que psicofonia inconsciente? Porque tem a participação dos mentores espirituais. No caso de Celina, era um risco esse tipo de mediunidade, porque às vezes o médium não está bem. E no dia que o médium não está bem, ele pode não ser uma ferramenta tão hábil para auxiliar por si próprio, no caso do sonambulismo. Então nós vemos que realmente ele fala, olha, você tem razão, Hilário, porque o sonambulismo, como é do próprio médium, e às vezes não tem interferência dos espíritos, então pode o médium não estar bem naquele dia. Mas ele faz aqui algumas colocações importantes, não é? Ele diz, olha, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então ele diz, olha, o médium pode sim ficar vampirizado, porque é um espírito de um magnetismo muito grande. Então o médium tem que ter um controle muito grande. Então é interessante essa pergunta, que lógico que não serviria a Celina, de maneira alguma. Porque Celina era um médium altamente preparado. Mas isso aqui é bom nós sabermos, porque nós temos o hábito de ler isso aqui
numa obra e querer implantar no centro espírita. Isso aqui você demanda anos. Nós temos um trabalho mediúnico no centro, onde o André começou a trabalhar com 17 anos e ele é um dos mais novos do nosso trabalho. Você tem uma ideia quantos anos tem o grupo. Então nós percebemos, foi saindo um, foi entrando o outro, mas as características do grupo é muito antiga. Então é essa certeza, é esse trabalho com responsabilidade que não se monta de um dia para o outro. Isso demanda tempo e aliado a estudo, a preparação. Hoje, por exemplo, nós não temos um trabalhador da seara mediúnica que não esteja participando do trabalho assistencial. Hoje ninguém mais trabalha no nosso mediúnico se não participar ou da comida fraterna ou da sopa fraterna. Isso está lá no livro Desobsessão, porque nós temos que ter amor, e para ter amor nós temos que trabalhar. Então nós vemos que isso é muito importante. Então a nossa casa hoje, para trabalhar na mediunidade, primeiro, tem que ter presença no dia de estudo. Primeiro ponto, não se abre mão. É a partir daí que saem as atividades. Segundo ponto, ele vai para o trabalho assistencial. E o terceiro ponto, ele vai para uma preparação mediúnica, se é que ele é médium. Ah, Sérgio, mas olha, e se essa pessoa tiver um problema e ela tiver que escolher um dia? Vai ficar com o estudo. Para o mediúnico, para o trabalho assistencial, mas não para o estudo. Porque no dia que ela tiver mais dias, ela faz a sequência direto. O grande erro das casas espíritas é fazer grupos mediúnicos e não ter estudo para os grupos mediúnicos. É por isso que existe tanta mistificação. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas, e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa, e em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Então nós já estamos indo para o final desse capítulo, né? Então nós vemos aqui que August continua a dizer que é um perigo, sim, se Celina não tivesse o equilíbrio, ela poderia ser dominada pelo espírito. Quantos médiuns passam pelo processo obsessivo por não ter controle da mediunidade? E o responsável, ao meu modo de ver, estudando Allan Kardec e o livro dos médiuns, é o próprio dirigente espírita, que convida qualquer um para sentar numa mesa mediúnica, ajuda as pessoas a desenvolver a glândula pineal, sem saber se amanhã a pessoa realmente quer frequentar uma casa espírita, e depois da glândula pineal aberta, ela não se fecha mais, e essa pessoa vai ter sérios problemas.
Quando August ia continuar, foi chamado por Clementino para que pudesse então acompanhar José Maria, que ia sair do recinto, porque as preces já haviam atingido o seu coração. Ele já recebeu um eflúvio de paz, onde ele chorou. Quando o espírito chora, é porque já há uma expectativa de renovação íntima no coração. Belíssimo capítulo para estudarmos com afinco. Nós estamos chegando ao final de um capítulo que nos trouxe um entendimento imenso a respeito da psicofonia sonambúlica. Vimos uma médium dedicada, uma senhora viúva que com muita galhardia educou seus filhos, numa época em que não tinham as facilidades que tem hoje. Hoje ser uma mãe solteira, uma viúva, é totalmente diferente do que se era na década de 1940, 1950. Estamos diante de um grupo de pessoas normais, com contas a pagar, com conflitos familiares, mas que quando o assunto era mediunidade, procuravam levar com muita seriedade e com muito amor. Este livro, ele nos traz um esclarecimento imenso a respeito dos bastidores de uma atividade de desobsessão. E já no próximo vídeo, daremos continuidade, iniciando a primeira parte do capítulo 9, Possessão. Eu também gostaria de fazer alguns pedidos em torno do nosso próprio vídeo. O seu like, ele é muito importante, o seu joinha. O seu comentário, não apenas no chat, mas também aqui no vídeo. O divulgar para outras pessoas. Você às vezes é médium, você é dirigente de uma casa espírita, você participa de uma casa espírita, ajude divulgando. Emmanuel afirmava pelo nosso querido Chico que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então eu peço que cada um possa ajudar fomentando a sua divulgação, fomentando com que outros corações amigos possam chegar até o nosso estudo. Eu aproveito e também peço para que se inscreva no canal, habilite as notificações, siga eu e o nosso querido Sérgio em nossas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, ali verão as atividades do CEPAC e você pode nos ajudar se tornando membro do canal. Você escolhe o valor e o período e aquilo vem diretamente em forma de auxílio às nossas atividades assistenciais. Aproveito também para deixar o nosso WhatsApp, o número que você está vendo na sua telinha, 19997782794, e aproveito o ensejo para convidá-los a conhecer e adquirir obras em nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para agradecer profundamente a sua companhia. Realmente, as obras de André Luiz têm sido para todos nós um grande manancial para entendermos um pouquinho que seja o plano espiritual. E eu confesso que quanto mais eu estudo sobre mediunidade, eu demonstro menos conhecimento íntimo, necessitando me aperfeiçoar. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estarmos juntos estudando essas obras que têm enriquecido o meu coração e com certeza enriquecido o seu coração, para que possamos juntos caminhar nessa grande busca do conhecimento, como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gratidão pela sua companhia. Não esqueça de dar o like, de dar o joinha, e nós vamos encerrando o nosso programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no coração de todos e que Jesus
possa continuar nos dando força e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Até o próximo programa.